Uma mulher lê a vida pelos sinais da natureza, pelas plantas, pelo corpo, pelo silêncio, pelas coisas que a gente sente muito antes de conseguir explicar. E esta mulher, chamada Agnes, carrega dentro de si uma visão difícil, a de perder aquilo que mais ama. Ela vê e, mesmo vendo, decide lutar. Hamlet não é só uma história sobre Shakespeare. É uma história sobre a espiritualidade, sobre destino, sobre a coragem humana de lutar contra aquilo que parece impossível de mudar. Hoje, em Conversas que Transformam, a gente parte desse filme para falar dos dons espirituais que nascem nas margens da história da dor e podem virar amadurecimento. E do teatro, como parte do co-invisível. Com certeza, e vamos conversar com a bússola na mão, o Evangelho Eterno de Oswaldo Polidoro, porque, no fundo, a pergunta de Agnes é a pergunta de todo mundo. O que a gente faz quando a gente é acometido de algo que ama e não consegue controlar? Ou está perdendo algo que ama e não consegue controlar, né, Kainá? Isso. Conversas que Transformam. Seu podcast sobre espiritualidade. Uma conversa sobre o que é importante para a sua evolução, para você aproveitar melhor a vida. Uma conversa que transforma. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa Conversas que Transformam. Opa, não saia daqui. É o mesmo programa Divinista, com um nominho novo, com uma roupagem nova, mas com os mesmos assuntos. Para você ir se acostumando por um tempo, a gente vai te lembrar daqui. Durante esse mês, a gente vai te lembrar que esse é o programa Divinista, mas agora é Conversas que Transformam. E esse continua sendo o nosso espaço para toda semana refletirmos sobre as verdades divinas fundamentais. E para refletirmos sobre as coisas importantes da vida, como a nossa origem, o processo evolutivo e a sagrada finalidade de todos nós. Então está começando Conversas que Transformam, e hoje dentro da série Muito Mais Que Ficção, né? O antigo Inspiração Cultural. Então hoje é muito mais que ficção. Muito mais do que ficção. Eu sou Lenira, Jorge Rufino está aqui comigo, Kainan está aqui comigo, e nós vamos conversar sobre um filme fantástico chamado Hamlet, para falar de espiritualidade, para falar de destino, de mediunidade e de arte, né? E você que nos acompanha pelo YouTube, aproveita para inscrever-se no canal, ativar as notificações e deixar seu comentário. Esse retorno ajuda a gente a saber quais temas está tocando mais você. Pois é, e para mandar perguntas, sugestões, temas ou participar do programa, acesse as nossas mídias sociais, o Jorge vai dar daqui a pouquinho. Inclusive, conta pra gente o que você achou do nosso nome, né, Conversas que Transformam. O que você achou das nossas trilhas? Vão ter algumas trilhas aí. Conversa com a gente quer saber a sua opinião, tá bom? No nosso portal www.conhecertransformar.com.br Depois de 50 anos. Exatamente. Nós temos disponível para você, gratuitamente, para download, muitas informações. Áudios, vídeos, livros. Então, www.conhecertransformar.com.br. Se você ainda não tem o livro Evangelho Eterno, mande para nós o WhatsApp com o nome deles completo. Nós daremos de presente para você esse livro. Mandaremos pelo correio. Nosso WhatsApp é 996084846. E as nossas mídias, estamos nas mídias sociais, várias delas, né? No YouTube, no Facebook, no Instagram. Chama-se Informes Divinos. Lá tem também um espaço para download gratuito do livro Evangelho Eterno. Pois é, gente. Aquele recadinho que a gente já começou 2 semanas atrás. Agora a gente quer interagir mais com você. Então, todo mundo que pediu o Evangelho Eterno ou que pediu de janeiro até hoje, a gente vai mandar lá as informações. Olha, saiu no Instagram, saiu o áudio do bem, que está maravilhoso lá no YouTube, no Spotify. A gente vai mandar para você. Então, quando você pedir o Evangelho Eterno, você pode dizer, olha, eu não quero receber nenhuma informação. Ou quero receber. Ou se você não falar nada, a gente vai te mandar a primeira vez. Mandando a primeira vez, se você não quiser, é só dizer assim, olha, não quero mais receber. Combinado? Mas a gente quer ter essa vibe com você aqui. Então, indo bloco a bloco. Primeiro bloco, vamos para o essencial. O essencial, vamos lá? Aí a gente vai da raiz espiritual do tema. Mas nós precisamos da vinheta primeiro? Ah, eu já estou entrando no tema. Não pode? O essencial. No bloco O Essencial, a gente vai dar a raiz do tema. Hoje a gente entrar em Agnes, né, a personagem chamada Agnes, e nos dons. Eu queria situar rapidamente a obra para quem ainda não viu o filme. Pois é, Kainan,
Por que a escolha desse filme, Hamlet? Por que para falar de espiritualidade? Por que dele dentro do Muito Mais Que Ficção? O que sem contar tudo, né? Então. Mas mais periga eu contar tudo que você. Não, eu já vou dar muito spoiler. Já vou avisar que vou dar muito spoiler. Mas, Não tem como. Mas mesmo assim vale a pena, Então, porque é muito lindo. Vale. Mesmo porque é o seguinte, essa é uma história que já é muito conhecida, né? Então uma coisa, até pra gente já começar, a ideia é a gente conversar sobre o tema, mas também instigar as pessoas a assistirem o filme, né? Então, o grande barato, depois procura lá, ele tá pronto pra alugar. Esse foi um filme que foi da temporada passada, esteve no Oscar, salvo engano, ganhou inclusive Oscar de melhor roteiro, e é um filme muito interessante da Chloe Zhao, que é uma cineasta, entre aspas, iniciante, acho que ela está no segundo longa dela. Eu nunca tinha ouvido falar. Ela já tinha feito um outro filme anterior, um longa que tinha ido bem também, tinha ido pro Oscar, mas esse filme dela fez muito sucesso. Mas também preciso só falar, para não esquecer aqui da minha colinha, que é inspirado, na verdade, no romance da Meg O'Farrell, né, e que ela que fez esse estudo aí sobre a vida do Hamlet. E daí eu preciso aproveitar também que a minha formação é em artes cênicas, então eu estudei Shakespeare um tempo, e daí é legal passar algumas informações sobre a obra e o que eles fizeram. Veja bem, o filme chama Hamnet, né? H-A-M-N-E-T. O que a gente conhece é a peça Hamlet, né? H-A-M-L-E-T. Isso. E qual que é a brincadeira que existe aí que é muito interessante? Quando existe um rumor, eu brinco assim, uma espécie de fofoca renascentista, que diria o seguinte: o William Shakespeare, ele teve um filho chamado Hamlet, né? E esse filho, de fato, que vai ser um dos grandes temas que a gente vai falar aqui hoje, que é o luto, ele de fato perdeu esse filho na infância, na infância desse filho. E daí muita gente começou a especular de que não, então na verdade ele fez essa peça para homenagear o filho. Que ele não teria morrido, então. Não, morreu. Morreu, de fato morreu. Exatamente, como se fosse assim, estou fazendo uma peça para homenagear o meu filho desencarnado. O que a gente sabe que, na verdade, é o contrário, né? Porque daí a gente tem historiografia, a gente já consegue saber exatamente o que aconteceu. Essa história do Hamlet, né? E a gente sempre pensa o Shakespeare como um gênio que inventou muitas histórias. Sim. Mas, na verdade, o Shakespeare ele é muito mais um consolidador de histórias antigas que já existiam. Um compilador. Um compilador. Ou seja, a história do Hamlet, aquela básica que é um príncipe que teve o seu pai assassinado pelo próprio irmão, que depois casou com a mãe. Esse núcleo de história, ela já existe há muito tempo, antes do próprio Shakespeare. Tanto é que ele era apaixonado por essa história desde a época da faculdade dele, desde a época quando ele estudava. Ele teve estudo de altíssimo nível na Inglaterra. Então, na verdade, provavelmente é o contrário, né? Então, provavelmente, ele já gostava do personagem, ele achava o personagem incrível e deu o nome do personagem, deu o nome do filho do personagem que ele já gostava, né? Deixar claro também aqui alguns pontos pra gente, que o nosso objetivo aqui não é falar se a obra é boa, se a obra é ruim, ou seja o que for. O nosso objetivo aqui é pegar a obra como exemplo, nessa série Muito Mais Que a Ficção, para tentar pensar em que elementos sobre espiritualidade a gente pode conversar. E nessa obra tem muitos elementos, né, que a gente vai conversar um a um aqui. Legal. Então, a pergunta é outra, né? Que tipo de verdade espiritual uma obra de ficção consegue fazer a gente enxergar? Então, e é por isso que a gente está trazendo aqui, nessa série Muito Mais Que Ficção, exatamente esse filme, né? Porque existe essa mulher aí ligada à natureza, ligada a uma família diante de um destino terrível, a questão do luto, o teatro, que vira aí, vai usar o teatro como um meio de atingir, de chegar no invisível, uma ponte para o invisível. Então, é interessante isso. E o primeiro eixo, que é de Agnes, ela aparece como uma mulher reclusa, né? Intuitiva, muito ligada aí às plantas, aos saberes da cura, a uma espiritualidade que nasce fora dos templos, fora das instituições, fora das religiões.
Agora, Caína, antes de falar da tragédia da família, né? Vale olhar para essa espiritualidade que o filme coloca em redor dela. Uma espiritualidade que nasce longe da autoridade oficial, né? Longe dos templos, longe da chamada igreja constituída, mas muito perto da vida, né? Essencialmente. Então, que antigamente ela era estranha, né? Ela é uma pessoa estranha, só por conta dessa sensibilidade que ela tem, etc. Como é que a gente trabalha isso? Como escolher isso? Como... Eu acho muito interessante, eu fico pensando, eu realmente queria saber, conversar com essa Maggie Gyllenhaal, como que ela chegou nisso. Eu não sabia que, não sei se foi um estudo dela, ou se que ela quis colocar, mas enfim. Quando você vai vendo o filme, logo no começo do filme, a Agnes de fato parece como uma mulher reclusa, né? Então até que ela recebe a primeira abordagem do Shakespeare, ela meio que rejeita, ela é estranha até dentro da casa dela. E daí você vai vendo no filme que vai mostrando o quê? Que ela tem uma ligação, uma conexão muito forte com uma ave, com um gavião que ela tem, que ela cuida quase como se fosse um pet, né? Que ela ela ama ir pra floresta, que ela gosta de dormir na raiz lá de uma árvore, né? Na raiz de uma árvore. De que quando alguma coisa acontece, alguém se machuca, ela sabe ir na floresta, pegar as plantinhas e fazer e tal, e curar as pessoas. E também, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, que ela também tem visões. Ela também tem sonhos, ela também tem premonições, ela também tem profecias. Que hoje a gente vê que é uma espiritualidade assoberbada lá. Então, é importante a gente lembrar que existiram, principalmente nessa região do norte, os druidas, né? Sim. E a Agnes está exatamente nesse contexto cultural. Mas é mulher. Mas é mulher, e o que depois vai ser chamada de... Bruxa, né? Então, a Agnes, ela representa uma figura que está nascida ali no meio de um catolicismo ferrenho, e não só catolicismo, já está começando... Não tem ainda protestantismo, é catolicismo mesmo. Sim. Antes da reforma. E que ela está à margem da sociedade, mas porque ela também tem uma conexão muito grande, aparentemente, com o plano espiritual. Completamente fora de qualquer instituição religiosa, né? E esse é um recado que eu acho que o filme passa, que é muito interessante. Ou seja, nós temos uma relação de comunicação entre o plano dos encarnados e o plano dos desencarnados. Essa ponte hoje, a gente está acostumado a gente vai desenvolver isso numa sessão espírita, a gente vai para algum lugar fazer, só que isso faz parte da própria essência humana, e muito mais do que essência humana, de poder falar sobre essência divina. Ou seja, o que o filme está mostrando ali é que ela tem uma relação com uma própria espiritualidade, não só dela, como da natureza, do entorno, e que é ancestral, porque ela fala que ela aprendeu com a mãe dela, que ela fala que ela aprendeu com a avó dela, e que ela vai desenvolvendo, ou seja, que essa mediunidade em potencial que ela tem e que ela desenvolve, vem do fato dela ser uma centelha divina. Olha quanta coisa está envolvida. E não do fato de que ela está em alguma instituição, de que ela aprendeu necessariamente com alguém, mas isso que eu acho que é muito importante, né? Da gente entender que... Pode falar? Não, me interromper, pode interromper. Não, é que você estava falando fora da religião. Por isso que Jesus manda procurar a verdade e não as religiões. Porque você veja que isso aflora nela, não tem nada de religioso nem nada. Assim como hoje nos povos originais mais reclusos ainda se mantém. E como o próprio... É uma perda que a gente teve, que o próprio Marcelo Gleisi conta no livro dele, O Universo Consciente. Olha. Ele fala dessa perda, dessa conexão espiritual. Mas eu te cortei, pode continuar. Ouvindo o Kainan, me vem à mente aqui 3 coisas. Primeiro, nessa história, tem muito da restauração das mediunidades, né, da revelação na história da humanidade. Segundo, o Kainan falou, olha, eu vou dar alguns spoilers. O que você está colocando aqui, acho que está dando vontade para todo mundo assistir o filme. É um chamariz, né? E terceiro... E tudo isso acontecia quando a Igreja Católica censurava qualquer conexão direta com o plano espiritual. Esses dons não desapareciam, eles só mudavam de endereço. De endereço. Mas você estava recuperando uma coisa super importante. Isso daí tem a ver com ela ser uma centelha divina, ser um espírito, uma centelha divina, e não uma religião, né? E nessa hora, para onde ela vai? Ela vai para as ervas, ela vai para os pressentimentos que a gente tem. Quem não tem um pressentimento hoje em dia, né? Para o sonho, para a cura caseira, para a leitura do corpo,
para a relação com a terra, exatamente como os povos originais fazem hoje em dia. Aqueles mais reclusos, não sei esses que já estão mais miscigenados com a gente, como é que tá? E aí eu acho fundamental retomar que a gente consegue ler essa espiritualidade, né, chamada pagã, né, sem preconceito. Não como ausência de fé, mas como uma linguagem que atinge, da linguagem antiga, né, que não leva ao sagrado. Então, quando a gente diz aqui pagã, a gente não está falando para diminuir isso, né? A gente está para lembrar de uma espiritualidade mais ligada à natureza, mais inata, mais sensível ali no dia a dia, fora dos templos mesmo, né, Kainan? E aí, sem dar esse muito spoiler, etc., faltava o quê para essa linguagem se expressar? Faltava um nome? Faltava uma denominação? Nossa, eu não entendi a sua pegadinha. Responde você mesma. Dá para dizer que com Agnes, esses dons mediúnicos aparecem numa linguagem que a cultura dela ainda não estava acostumada a dizer. Chamar de mediunidade. Sim, não tinha nome, entendi agora. Ela não era espírita kardecista, até porque foi séculos antes. Né? E acho que esse é um ponto muito importante para a gente tocar, porque a gente sempre pensa que estamos falando de uma relação, entre aspas, sectária, né? Ou seja, como se o próprio espiritismo fosse também sectário e tivesse um caminho próprio. E a mensagem do que a gente quer passar aqui é que a história espiritual da humanidade é única. Sensacional. Né? O fato de sermos centelhas divinas, irmãos de evolução, é um fato universal e único. Ou seja, quando a gente fala que essa mediunidade aflora, é quase como se fosse o rio que vai descendo e vai buscando os caminhos por onde ele consegue passar. Então, por mais que você tenha ali naquela época já uma igreja muito firme, né, que já tem ali os seus foi 1500, né? Então já tinha seus 1200 anos, 1 milênio e 200 anos de existência, então já tinha muita coisa sufocada, ou seja, essa mediunidade não poderia surgir nas aparências. Né? Ela não poderia surgir, muito menos institucionalmente. Isso que eu ia falar, como instituição. Mas o que vai acontecendo é que ela vai aflorando, o plano espiritual vai aflorando por onde ele consegue encontrar passagem. Como o rio que vai encontrando meios de... As raízes. Meio de descer, ou como as raízes da árvore que vai buscando e vai conseguindo sair. Então, ou seja, essa mediunidade essencial, ela nunca desapareceu. Né? Ela sempre esteve aí, como você bem contou. Quem não conhece uma benzedeira aqui no Brasil? Né? Quando você vai para qualquer país, a pessoa tem alguma relação com o espiritual, por mais que ela esteja numa religião, próximo de uma religião que não considere isso de forma alguma. Por quê? Porque essa é a verdade essencial que paira sobre todas as coisas. Né? Então nós, como humanidade, a gente recebe grandes vultos, grandes mestres que vêm, encarnam, nos ensinam, exercem os dons mediúnicos. Então é importante a gente falar também de Jesus, como talvez não, com certeza, o maior médium que já encarnou aqui nesse planeta. Desculpa te cortar. Pode falar. Era esse gancho que eu queria pegar. A gente conversa muito através das redes sociais com vários grupos, por exemplo, muitos grupos de espíritos, são milhões literalmente, tá, pessoal? 2, 3 milhões de pessoas que a gente interage, que são espíritas. E o pessoal, falta de informação talvez, considera o espiritismo como mais uma religião. Espiritismo não é uma religião. De Kardec, não deveria ser. Não deveria ser uma religião. E sim, deixar claro para toda a humanidade, que é a restauração da mensagem de Jesus. Repetindo o que a Ana falou, Jesus foi o maior médium que a história conhece. Pagou com a vida a ostensividade mediúnica que praticou. Mas eu queria que você seguisse a sua linha lá, que você estava falando dela, que ela floresceu fora, né? Então. E daí, o que acontece? Pensa o seguinte, se você tem uma plantinha que está querendo nascer. Sim. Só que vem alguém e vai colocando dificuldades para essa plantinha. Só que essa plantinha é a própria vida. Essa plantinha não tem nada mais forte do que ela. Ela vai nascer. Não tem nada mais forte do que a nossa essência divina, né? Que é a nossa origem divina. Então, de alguma forma ou de outra, ela vai buscar o seu caminho para florescer, para chegar à vida. E essa é, na verdade,
também poderia dizer, uma estratégia do plano espiritual. Sim. Nos momentos de dificuldade da humanidade, da história da humanidade, né? Porque a estratégia seria outra, seria uma coisa mais natural, mais livre. Sim, e é quase assim, é quase inescapável. Me fez? Porque uma pessoa encarna já com um determinado nível de mediunidade desenvolvido, lógico que o plano espiritual vai ajudar quando ela estiver encarnada e tal, mas vai ser dela. Ela já tem aquilo desenvolvido. Ela vai ter uma intuição. E se ela abrir para isso, for aos poucos buscando essa conexão espiritual, entendendo a origem de tudo isso que ela vem sentindo através das percepções da encarnação, ela vai conseguindo dar vazão. E essa é a maneira que o plano espiritual tem também de fazer com que as verdades divinas extravasem nos tempos difíceis, onde as instituições não estão permitindo. Suas colocações me fazem lembrar as palavras de Oswaldo Polidoro. Deus não usa o melhor, Deus usa o que tem. E tem uma frase que ele fala que diz assim, que as mediunidades, os dons, não dependem de religião, de credo, de conceitos humanos, porque inclusive isso pode prejudicar, mas depende de ser uma centelha divina, né? Ou seja, e quem é centelha divina? Todos nós. Todos nós. Todos nós. Agora, o dom mediúnico, realmente, ele não depende daquilo que eu falei, né? Eu vou dizer, que pergunta estranha, Lenira. Ele não começa quando o nome é dado para ele, muito pelo contrário, ele existe primeiro. Mas sabe o que eu acho que a gente podia, não sei, ver o que você acha aí da sua pauta? A gente fazer um breve relato do que acontece no filme, para o pessoal depois entender quem que morre, quem que não morre, como é que é. Spoiler. Alert. Spoiler. Então vamos lá. Senão a gente não vai a gente está falando só do tema, a gente não está deixando o filme lá para trás. Já para trás. Então, relembrando, né? A gente está numa simulação da história de William Shakespeare, o grande bardo dramaturgo da humanidade. Tem ele, mais tarde a esposa, tem um menino e uma menina. Ele casa com a Agnes, né? E eles têm, agora você vai me ajudar a lembrar, eles têm um menino e duas meninas. Uma menina eu lembro, porque é ela que ia morrer. Assistam o filme e contem para nós. Então vamos lá. A menina é que ia morrer primeiro, mas não morreu. Daí, isso é muito interessante, porque assim, William Shakespeare ficou muito conhecido também pelas comédias, mas pelas tragédias. E aqui tem a gente já vou adiantar um pouquinho, 8h20, né? 8h25, já a gente vai começar. Eu estou pensando no tempo que eu tenho para dar toda a explicação. Mas se você só fizer o resumo, a gente vai para a explicação depois. Porque o que a gente vai falar no próximo bloco é sobre o luto. Isso, né? por isso que eu chamei. Então. E eu quero falar um pouco sobre a tragédia, né? Porque a tragédia, daí estou falando do ponto de vista do teatro mesmo, das artes cênicas, né? Como que uma das maneiras de você conceituar a tragédia é a luta contra o próprio destino, né? Então quando você pensa lá no Édipo, né? O Édipo, ele estava fadado ao quê? Quem lembra? Matar o pai e ficar com a mãe. Horrível esse destino. Horrível. Horrível. Mas, e ele luta contra o destino dele, ele luta contra a tragédia dele, isso que vai ser uma tragédia, e ele falha. Agnes, na toda a sua mediunidade, ela começa a ter premonições. Ela começa a ter sonhos. E ela, como se chegasse um recado preparatório do plano espiritual, e quem já não teve isso na vida, falou assim, você vai perder um. Vai perder um filho. Você vai perder um filho. E ela tem o filho, né, mais velho, que é forte, ela tem as duas meninas, e uma menina começa a ficar doente. E daí, essa mulher se entrega com tudo que ela pode, sabendo que não vai adiantar. Que não vai adiantar nada, que a filha vai desencarnar, mas ela se entrega de corpo e alma para tentar mudar esse destino, né? E eu acho isso tão inteligente da autora, porque ela está pegando o próprio sentido da tragédia e fazendo como se o Shakespeare tivesse vivido essa tragédia, né? Em parte ele viveu, mas a Agnes a gente não sabe de nada. A Agnes é a invenção completa dela. Personagem. Né? É um personagem totalmente ficcional. Então a Agnes, ela vai o tempo inteiro, agora vem spoiler pesado, hein? A Agnes vai o tempo inteiro lutar contra a tragédia dela. Ela cuida da filha, a filha tá com febre, ela abraça a filha, ela tenta curar com medicina, com os planos espiritual, com as ervas, com tudo, e ela não percebe que havia um pequeno erro de interpretação dela, aí pega. E que, na verdade, quem estava destinado a desencarnar não era a filha,
mas era o filho. Então, mas tem uma coisa interessante no filme. Tem uma coisa interessante no filme. Porque dá a impressão, me corrigem, porque eu já assisti faz um tempo, que ele renuncia porque ele fala assim, eu vou morrer no seu lugar, pra menina. Me dá a impressão que... E você sabe que de tudo isso me tocou mais. Então. Eu tô certa? Mas sim, claro. Porque em algum momento, o filho, até de um ponto de vista espiritual, o que o filme nos apresenta é isso, assim. Eu vejo a dor da minha mãe. Sim. E eu me entrego no lugar da minha irmã. Gente, lembrando, né? Isso acontece na vida real. Não, tudo pode acontecer nessa vida, mas estamos num lugar muito mais que a ficção. Isso aqui é uma ficção, né? Então, estamos pensando espiritualmente a partir de uma ficção. Então, é como se ele, ao tentar mudar o destino aparente que está com a família, ele acabasse cumprindo a própria profecia. Porque a profecia tinha que acontecer. A profecia tinha que acontecer. Aliás, e a profecia era com ele. Era com ele. Então, mas ela interpretou que era com a filha porque ele era muito forte fisicamente. E porque ela ficou doente. E ela ficou E doente. ela ficou doente. Antes de ir para o segundo bloco do nosso programa, o WhatsApp para o pessoal pedir o Evangelho Eterno. Se você quiser ganhar o livro Evangelho Eterno, nós mandaremos pelo correio. Basta que você mande para o nosso WhatsApp com nome e endereço completo. Nosso WhatsApp é 99608-4846. Estamos em São Paulo, tá? Código de área 11. Nosso WhatsApp 99608-4846. E tem muito mais coisa para falar. Eu acho, tem uma frase que o Kainan fala que é muito legal, que ele fala assim, quando uma época proíbe o invisível encontra outros caminhos, outros meios como rios, como raízes, ou como a própria arte. A gente volta já já. A gente espera aqui, tá bom? Na vida real. Olá, seja bem-vindo. Estamos de volta aqui com o programa. Agora tá difícil. Vamos lá. Vamos lá. Conversas que transformam. Explica a risada agora, Lenira. É o seu mesmo programa Divinista, tá bom? Mudando de nome, mudando de carinho um pouquinho, mas os mesmos velhos apresentadores de sempre. Ela está se divertindo. E nesse bloco, esse bloco, na vida real, a gente vai... É exatamente isso. Como que aplica isso que a gente está conversando na vida real? Então, nesse caso que nós estamos vendo aí o filme Hamlet, né? A gente vai sair da cena do filme e perguntar o que isso tem a ver com a gente? O que isso tem a ver com os desafios que a vida coloca diante da gente, né? Esse luto, essa luta, essa perda, essa luta que a gente vai perder e que a gente perde. O que tem a ver com a gente? Nós escolhemos hoje, né, para tratar sobre esse filme, Hamlet, que é uma tragédia. Tragédia não é só uma história triste. Tragédia é quando alguém luta contra um destino que parece maior do que a própria vontade. Tem que ir adiante, né? Mas é tragédia, viu? Porque, veja, a Agnes, ela tem uma visão de perda, que vai perder um filho. Não conheço coisa pior do que isso. E essa visão não deixa ela passiva. Ela não vai chorando num canto, não. Ela tenta de qualquer modo. E é erva pra cá, e é mandiga pra lá, é tudo pra lá pra salvar esse filho. Segurar aí com as duas mãos a vida desse filho, mas ela não vai conseguir. Agora, Kainan, como o filme mostra essa luta da Agnes contra aquilo que ela pressente? E como que a doutrina, né, nos ajuda a olhar isso sem cair no fatalismo? É assim, vai acontecer. Acabou. E nem também na questão, mas o que vale é o plano espiritual, o que vale vai encontrar. Que também isso daí eu acho muito cruel, sabe? Falar, você é espiritualista, você não pode sofrer com uma perda. Eu acho muito cruel isso. É isso, né? Agora a gente vai para a parte mais prática, né? É tão difícil, né? A gente conseguir compreender isso. Talvez seja um dos maiores desafios da vida, né? Eu costumo dizer assim, a vida não é sobre aquilo que você vai passar, né? Porque esses desafios todos, mais trágicos ou menos trágicos, vão acontecer na vida de todo mundo. Todo mundo vai perder alguém, todo mundo vai perder um emprego um dia, todo mundo vai ter alguma coisa altos e baixos na vida. Altos e baixos na vida. E isso faz absolutamente parte da encarnação. O mais importante é como você vai passar por isso, né? Como que você vai atravessar esses momentos, tanto de dificuldade quanto de alegria. Então, a primeira coisa é isso, né? A gente está falando ali do ambiente da tragédia. Então, isso é muito interessante a gente retomar, porque esse é o verdadeiro conflito do filme, que é a Agnes saber, né? Ela tem uma profecia.
ela vê de antemão, o que geralmente a gente não sabe, muitas vezes nós somos surpreendidos, mas às vezes não. Às vezes não. Às vezes você está com o teu filho lá, doente, você já sabe mais ou menos o caminho que vai acontecer, às vezes ele está com o diagnóstico fechado, por exemplo, caminho. E não tem o que fazer. E daí você coloca muito bem. O que a Agnes faz? Mesmo sabendo do seu destino, ela luta. Ela luta com todas as forças. E daí a Lenira colocou bem. Mas por que ela luta? Se ela é como se ela estivesse lutando... Contra Deus, né? Contra Deus, né? Qual o sentido de alguém que tem conhecimento, que entende o que está acontecendo, lutar contra o seu próprio destino? Eu faria isso. Eu faria isso. Mas o ponto pegaria todo é... karma, mas eu faria não tem isso. karma nenhum. Quem disse que quando o desafio está posto, por mais que já fechado, ele não está lá justamente para a gente lutar, né? Ou seja, e daí aqui vamos voltar aqui o que é esse destino, o que é esse lutar. O próprio Oswaldo Polidoro fala que o que nós temos, que a gente fala, né, o plano encarnacionista, né, os planificadores da vida. Então, quando a gente vai encarnar, a gente ou fazem pra gente uma programação, digamos, pelo menos em grandes pontos, de como que vai ser essa encarnação. Essa encarnação, você vai ter que passar por isso. O roteiro do filme. O roteiro do filme é aquilo. O roteiro do filme. Você vai ter que, em algum momento, viver uma grande perda, né? E porque, muitas vezes, a gente tem uma pequenas premonições, uma dor no fundo da alma... Que você não sabe o que é. Que você não sabe o que é, né? E, às vezes, você percebendo que aquele momento difícil da encarnação... Está chegando e vai chegar. Ah, mas significa que eu tenho que aceitar? Não, você precisa entender o seu destino. Você precisa entender o seu caminho. Agora, você pode, e dependendo do caso, deve, inclusive, lutar para alterá-lo. E ele não é impossível de ser alterado. Sim. Nunca, de jeito nenhum. Pode ser que por milhões de motivos que estejam, esse plano que foi lá traçado, ele mude, ele se transforme. E talvez isso, inclusive, seja mérito. Mas daí, essa é a grande, no meu ponto de vista, a inteligência da encarnação, né? Que é muito difícil de ter. Isso até... que é você entender quando que você precisa seguir com o fluxo, porque é para ser isso mesmo, é para si, então eu vou ser forte aqui, aguentar todo esse caminho, e quando que não, eu preciso lutar para modificar o meu destino, modificar a minha encarnação, melhorar a minha encarnação. É fundamental te ouvir isso, ou falar sobre isso, né? Porque a gente tem, e é fundamental também falar da justiça divina. Mas passa a ideia, normalmente, no dia a dia, na conversa, na divulgação da espiritualidade, a justiça divina é rígida. Sim, mas a justiça divina é inteligente. Então, se você não tem condições de passar aquilo naquele momento, você vai ter ajeitado para que no futuro você possa passar por aquilo. Queria fazer duas pontuações. Primeiro, quando a gente fala de destino, precisa lembrar que não é uma coisa imposta, né? Essa planificação, o Oswaldo Polidoro fala, o Filho de Deus tem a suprema liberdade de construir seu destino. Assim como aquilo que eu faço durante a minha vida de encarnado vai dar o tom, o começo da minha vida vai dar o tom do meio da minha vida e o fim da minha vida, né? E isso é uma coisa. E não é assim, eu tropiquei na cadeira, tropiquei é bom, né? Tropiquei na cadeira, era destino. Não, isso é distração mesmo. São coisas fundamentais, coisas pontuais, né? Que acontecem no destino. E a outra coisa que eu ia falar, acabei de esquecer, se eu lembrar eu falo depois. Tá bom. Não, eu queria pegar aqui uma frase que eu destaquei do Evangelho Eterno, no capítulo Missões, Provas e Expiações. Fala assim, ó, Deus não tenta, né? No sentido das coisas que a gente tem, né? O diabo que tenta e tal. Porém, testa. Através de suas leis, isso que aqui para mim é muito mais importante, né? Através de suas leis, ele oferece oportunidades para que o filho individualmente cresça em amor e sabedoria. Ou seja, uma leitura muito difícil da gente ter, mas que extremamente importante. Que era uma pergunta que eu ia te fazer, mas vamos lá. Que é, a encarnação é uma oportunidade, né? Ou seja, quando a gente está passando por esses momentos todos, no fundo, ninguém está botando um desafio na sua própria frente. Ou alguém está colocando esse desafio na nossa frente para a gente tropeçar. Não. Exato. A gente coloca e constrói essa vida no sentido de que a gente vai vencer esses desafios e lidar com eles da melhor forma possível.
Obviamente, talvez a gente consiga fazer isso 15% das vezes e as outras 85% não. Às vezes com o pé nas costas, às vezes com... Vou dar um exemplo prático daquilo que você falou, o destino pode ser mudado muitas vezes. Nós convivemos com o Oswaldo Polidoro, ele atendia pessoas, ele atendeu uma amiga nossa, chamada Diva, que agora já faleceu. Expôs então já faleceu, pode expor. Não, ela já faleceu. Não, mas era tudo bem também. E ele falou assim, olha, filha, estava marcado aqui que era para você já ter desencarnado há muito tempo. Mas você, olha como a justiça divina é inteligente. Mas você está encaminhando a sua encarnação de um modo tão interessante, tão mais importante para a sua evolução, que foi melhor alterar esse plano e você continuar. E ela viveu muito tempo disso. Quer dizer, quando eu fui, eu não tinha nem você, nem a Janaína ainda, então quanto tempo não tem? Ela viveu, recentemente ela desencarnou. 10 anos. Ela já deu um spoiler agora. Ele é filho dela, tá, pessoal? Todo mundo sabe, né? Todo mundo já sabe que ele é meu filhão. E quando ele falou de Édipo, ele olhou pra mim. Quando eu olhei, Édipo, Não, mas comigo ele não é querer casar, porque a gente briga, é uma coisa impressionante, né? A gente discute, né? Mesmo agora, esse programa aqui saiu na pancada. Gente, precisamos retomar o tempo que está muito interessante, mas eu quero falar uma coisa. O livro Evangelho Eterno está disponível no nosso portal para download gratuitamente. E o nosso portal é www.conhecerparatransformar.com.br. Se você não quiser tê-lo, né, em PDF, você pode receber na mídia tradicional, em papel, pelo correio. É um presente nosso para você. Basta que você mande para nós um WhatsApp com o nome e endereço completo. Nosso WhatsApp é código de área 11 996084846. E logo, logo, a gente vai colocar na bio das mídias sociais do Conhecer para Transformar essa possibilidade, tá? Ela ainda não tá, mas a gente vai. Mas voltando, Cainã, é uma pergunta difícil que a gente fala para qualquer espiritualidade, para quem... Se existe algo que parece fixado para a gente, o que a gente faz diante disso, né? E aí o Jorge falou uma coisa interessante outro dia, não pode ser... A resposta não pode ser fria, tá? Não dá para olhar a dor de alguém e simplesmente dizer, era para ser assim. Deus quis. Não, isso machuca muito mais do que consola. Nossa, tá num lugar melhor, não me fale uma coisa dessa que eu não quero nem saber. Só perdeu um filho, descansou. Não, eu quero meu filho comigo. Eu quero meu filho comigo. Existe talvez aí uma maturidade espiritual, eu acho difícil, que me faça reconhecer e me faça ter controle de uma... Não é nem ter controle, de me comportar de uma maneira mais digna, vamos dizer assim, diante daquilo que não tem controle. Os estoicos dizem, né? Eu não devo me preocupar com aquilo que eu não tenho controle. Mas é muito difícil. Eu adoro os estoicos. Eu também gosto disso. Mas como? O conhecimento espiritual ajuda. Ajuda. Eu acho que ajuda, né? Com certeza ajuda. Você vai falar uma coisa, Jorge? Não tem que procurar assim, como vou mudar o destino. Mas que tipo de pessoa eu me torno quando não consigo mudar o fato. E como Quem sou eu diante das dificuldades? E como é que eu vou? Eu vou lutar, como eu vou lutar, como eu vou aceitar, como é que eu vou continuar vivendo? Antes até de entrar nisso, eu queria falar uma outra coisa. E não vai dar tempo, mas eu gostaria de falar das questões do luto também, mas vamos lá. Vamos ver o que dá. Uma das piores frases que a gente pode pensar nisso é essa lógica que muitas vezes a gente fala, como assim, Deus quis. Deus quis. Assim, primeira coisa que a gente tem que entender, Deus não quer nada. Ou melhor, a única coisa que ele pode, Deus não quer nada por uma questão fundamental, principiológica. Deus não é alguém para querer ou deixar de querer alguma coisa. Ao contrário, Deus, né, ele se revela nos nossos quereres e nos nossos não quereres. Então, quando a gente fala que tem alguma coisa que está predestinada a acontecer, não é porque assim, Deus quis que isso acontecesse. É porque é assim que está planejado para o nosso melhor benefício. E por nossas ações passadas. Isso, exatamente. Também não podemos esquecer que existem o fator kármico. Isso. Né? Ou seja, e o karma aí não é nem negativo nem positivo, é o histórico. Porque pode ser que eu esteja fadada a ser milionária nessa vida, por exemplo, não é uma tragédia, para ver como é que eu reajo diante da riqueza e do poder. E o karma nada mais é do que a oportunidade que nos é dada, ou que nós cavamos. Para tentar nos reequilibrar com coisas que nós fizemos no passado. Então, o karma não é um castigo. Ele é a nossa oportunidade de reviver os nossos desafios mais importantes da encarnação. Assim como um estudante que
passou de ano, mas ficou de matemática. O que acontece hoje com ele? Deveria ir para a recuperação. Não, vai para a recuperação, mas ele pode continuar, mas ele vai ter que fazer a recuperação de matemática, especificamente do tema que ele precisa melhorar. Então, isso, a primeira coisa, essa é mais importante. Mas você tinha me perguntado uma coisa? O que facilita? O que facilita? O que o conhecimento facilita? Se facilita, como que a gente poderia melhorar essa situação de tragédia para passar por ela? Então, né? Eu diria essas duas coisas. Claro que o conhecimento facilita. Ajuda. Né? Ajuda. Ou seja, você entender racionalmente que isso faz parte da minha encarnação. Eu tenho que passar por isso, eu vou tentar passar da melhor forma, porque eu tenho conhecimento de que isso é apenas uma etapa que vai ser vivida e tudo mais, é importante, né? Isso, sem dúvida nenhuma, o nosso lado racional, a capacidade de transformar informação em conhecimento é uma grande saída para a gente poder entender e viver isso melhor. Mas conhecimento não é nada sem a prática, né? Então, às vezes, daí você vai gostar dessa, às vezes você precisa decorar uma fórmula para depois conseguir entender como aplicar. Sim. Né? Por mais que você não entenda direito, é x dividido por zeta, por... Bhaskara. Tá, mas tudo bem, eu vou seguir isso aqui até... Uma hora eu entendo. Isso, mas o mais importante é entender. O mais importante do que entender é viver. Ou seja, a gente está aqui, já nos foi passado muita informação sobre como que a gente deve enfrentar e viver essas coisas, mas o mais importante é, na prática, aos poucos, ir conseguindo implementar na nossa vida aquilo que a gente aprendeu. Assumir as rédeas do nosso próprio destino. Você sabe que eu queria comentar uma coisa que a gente até estava na pauta do programa, que a luta da Agnes, ela não é uma luta que vem do orgulho, eu vou vencer o destino, eu vou vencer Deus, mas é uma luta que vem pelo amor, né? Quero preservar aquele meu filho, quero preservar a aceitação da não passividade, de não lutar, quer dizer, eu escolho lutar, não é porque eu acho que eu sou melhor, não é porque eu acho que eu vou vencer o meu destino, mas porque é um direito inato da gente. Agora, aceitar a condição, aqui no caso, está falando do filho da Agnes, não é parar de amar. É, às vezes, parar de brincar com o fato de que a gente não consegue continuar, cuidar da vida, né? Que continua. Eu diria que a espiritualidade, ela não nos dá o controle. Não nos dá o controle, ela nos dá um eixo. E uma coisa que eu queria também dizer é o seguinte. A gente sempre pensa assim, né? Que existe uma resposta única para tudo. E não tem. Pode ser que numa encarnação o desafio seja colocado para você lutar. Sim. E numa outra encarnação, um desafio até parecido seja colocado para você aceitar. Para você aceitar. E aceitar não é aceitar passivamente, é ter resiliência, né? Como é importante a gente treinar resiliência, né? Para a gente crescer espiritualmente. Então, daí é pra gente começar a pensar cada vez mais no luto, que a gente precisa falar do luto, né? Nós temos que falado do luto, estamos com 43, mas a gente vai. Tá. Que é... A resiliência, tá? Você, muitas vezes, recebe uma restrição na carne para acontecer uma libertação espiritual, né? E o que a gente quer dizer depois de tudo isso tem um luto, sou espírita, não posso sofrer? Deve sofrer. Vai sofrer. Né? Esse sofrimento, você passar por esse sentimento tão profundo, como, por exemplo, a perda de um filho, é algo que talvez você precise viver para poder amadurecer espiritualmente. Então, todos os espíritos nós estamos aprendendo o tempo todo. Exatamente. Vamos voltar nisso? Vamos para o papo aberto, para a gente poder falar do luto, até da diferença do luto do pai e da mãe. Como é que eles se expressaram diferentemente. Papo aberto. Papo aberto. Bom, gente, aqui no Papo Aberto a conversa vai ficar mais livre. Já estava bem livre, né? E aqui a gente chega numa das imagens mais fortes de Hamlet, desse filme, que é a ponte entre a profecia, o teatro, a mediunidade e o cinema, e um pouquinho do luto, se der para falar. Estamos tratando da peça Hamlet, e a peça tem um fantasma. O filme tem uma mãe sensível, assistindo a esse fantasma lá no teatro, né, Globo Teatro.
E o cinema faz a gente olhar para tudo isso como se o palco também fosse uma janela espiritual, através de um... Já passo para você. Antes, só queria falar uma coisa, que esse Papo Aberto hoje a gente está fazendo assim mais livre, mas a ideia do Papo Aberto para o futuro é que venha a pergunta de casa. Sim. Então, mande pergunta pelo YouTube, pelo Spotify, pelo Instagram, por onde você quiser, as perguntas suas mesmo da vida, aquilo que você tem, e a gente vai tentar encaixar aqui no negócio do programa. Então a gente aqui está fazendo como se fosse uma pergunta sua de casa, né? Ah, tá, então como é que é essa relação do Hamlet com a peça e tal? Não podemos esquecer que estamos ainda no universo de Hamlet. E o Hamlet, olha que legal, como que começa o Hamlet? Pode ir. Começa no momento de mediunidade. É? Porque estão lá 2 guardinhas, chega o Hamlet, e quem que aparece? O fantasma do pai. Né? Lembrei. O espírito do pai. O espírito do pai chega para falar o quê? Pra dedar o tio. Falar, esse meu irmão aí foi o sacana que me matou e tal, não sei o quê, pipipi, popopó, darará. Então, veja como você tem essa diferença de relação com esse próprio luto. Então, assim, a Agnes se jogou e grita e ganhou o prêmio de melhor atriz no Oscar e se rasga inteira e tal, não sei o quê. E o Shakespeare, uma hora até, inclusive, se afastou. Porque, de fato, nessa época, né, não sabe, o Shakespeare não era rico. Então, ele estava crescendo na vida dele como teatrólogo, como diretor de teatro, ator e diretor de teatro. Então até passa uma sensação de uma certa frieza do Shakespeare, do tipo, eu não me relaciono com isso porque eu sou de uma certa forma o esteio da família. Né? Aí ele vai pra longe buscar recurso, todo mundo né? já viveu isso em casal. Um se desespera, o outro tem que ficar firme. Sim. Se todo mundo se desespera, vai dar errado. A casa cai. Então o Shakespeare faz um pouco esse papel de esteio. E daí lá no final, pra mim tem uma cena lindíssima, 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 já pro final do filme, eles fazem uma reconstrução do Globe Theatre, que é de fato, que já até hoje, se você for lá em Londres, está esse teatro lá colocado, que é um teatro muito importante ali daquela época, que um teatro era muito importante na cultura londrina. E Agnes vai assistir a peça. A peça que o marido fez. A peça que o marido fez, William Shakespeare, chamada Hamlet. E ela, no começo, começa a ficar muito transtornada. E as pessoas, muita gente fala, aquilo é exagero, aquela peça. Não, gente. Aquilo é real. Agora eu vou falar pra vocês, porque daí eu conheço. O teatro antes, naquela época, não era um teatro que ficava todo mundo sentadinho vendo a peça. Não, as pessoas reagiam. As pessoas xingavam o vilão, que nem a sua avó faz quando assiste novela. Só que era ali, as pessoas gritavam. E ela vai lá pro proscênio, que é aquele primeiro momento, e ela assiste aquilo com muita paixão. E quando ela vê o Hamlet sendo representado como um fantasma, ela se revolta de novo, que aquele não é o filho dela, e ela entra em parafuso e mistura ficção com realidade. Mas no fundo o que o Shakespeare está tentando fazer ali, e daí sim a homenagem é ele fazendo o fantasma, porque ele de fato era ator, e eu acho que, se não me engano, ele de fato fez o papel do fantasma, e daí ele faz o papel do fantasma. Então a gente tem essa relação de uma espiritualidade que é extremamente, visceralmente vivida pela mãe. E a gente também tem uma espiritualidade que é criada através da arte pelo pai. E ao mesmo tempo estamos nós discutindo aqui, 500 anos depois, chegamos até hoje, um fruto daquela obra, porque uma cineasta fez um filme que ganhou o Oscar sobre esses temas todos e conseguiu arregimentar isso tudo muito bem. E principalmente nos dias de hoje, trazer de volta a baila, né? A espiritualidade, as mediunidades. E é interessante porque o Oswaldo Polidoro tem uma frase tão singela que fala assim, Deus nada morre. Você sabe que eu assisti o filme, pra mim, eu fiquei numa dúvida, a gente já vai para momento de conexão, mas pra mim eu fiquei numa dúvida. Teve uma hora lá, o fantasminha aparece. O menino aparece espiritualmente? Porque eu tive a impressão que ele aparecia. Que a Agnes teria visto ele, mas eu não sei, eu tive essa impressão. Bom, eu tive essa impressão. Mas é interessante ver como os lutos são tratados, porque o pai estava extremamente enlutado também, né? Só antes de terminar esse momento de conexão, vamos ler aqui um outro trecho do Evangelho Eterno? Vamos lá. Em que ele fala assim, os espíritos sempre se comunicaram. E isso para divertir, ilustrar e consolar os encarnados. Até Jesus Cristo, o ministério do Consolador,
teve caráter esotérico nesse sentido de trazer a mediunidade e fazer essa ponte entre o plano espiritual e o plano dos encarnados. Mas tem uma frase que você colocou, que vai para o YouTube, que eu acho muito legal, que você fala assim: a arte não substitui a mediunidade, mas ajuda a humanidade a admitir que existe algo além da matéria. Não vai dar ir pro bombom nas redes. Tudo bem, não tem problema. Tá bom? Não vai dar para ir pro bombom nas redes. A gente... Ou até vai. Vamos lá pro bombom das redes. Dá sim, vai lá. Bombom nas redes. Fala um pouquinho rápido do bombom nas redes. Eu já falo já também. O Bombom nas Redes vai ser um conteúdo em que a gente quer ampliar nossa comunicação com as redes sociais. Ou seja, a gente vai todo o programa destacar alguma coisa que está acontecendo legal no mundo, que bombou nas redes sociais, e trazer aqui para a gente discutir com um convidado de cada vez. Duvido que vai dar tempo, mas a gente vai tentar fazer. Olha, quantas tá coisas foram colocadas hoje baseado num filme, né? Ou numa, entre aspas, tragédia de Shakespeare. Exato. E para hoje, como a gente não trouxe, né? Porque é uma novidade, a pergunta que fica aí para você mandar para a gente: que sinais você já teve na vida? Que pressentimentos você já teve na vida? Que parecia falar diretamente com você? O que você sentiu com um filme, uma peça? Manda pra gente, né? Procura lá nossas mídias, manda pra gente, tá bom? Tá. Continuemos aí, porque agora que bloco... Agora é o momento de conexão. Momento de conexão. Então vamos lá, a gente vai vibrar por quem tem sensibilidade espiritual. Hoje, especialmente, a gente vai fazer isso. Então a gente pede aí ao Pai Divino que ampare todos aqueles que têm o pressentimento, todos aqueles que têm essa conexão com o espiritual fora das religiões, ou quem está passando por uma tragédia, que ele possa ser aí amparado, fortalecido para ganhar resiliência, para ganhar uma aceitação ativa, para seja muito abençoado. E a gente pede também por todas as dores do mundo, enquanto a gente faz essa oração, a segunda, viu, Pedro? Divino Salmo. Deus é a minha origem divina, sua impoluta justiça é o meu escudo. Seus divinos dons constituem minha divina graça. Seus 10 mandamentos constituem meu programa de vida. Seus santos anjos são meus irmãos de jornada evolutiva. Suas verdades são minhas verdades, filho que sou. Seu amor constitui minha tarefa santificante. Suas divinas virtudes serão virtudes do filho que sou. Sua sagrada razão de ser será também a minha. Se a gente tiver tempinho, se você quiser pôr a outra oração também, que eu acho muito bonita, pode colocar. A oração dos divinistas. Peço-te a graça, Deus, de jamais propositalmente vir a ser pecador contra os 10 mandamentos. Peço-te a graça, ó sagrado princípio, de nunca propositalmente vir a blasfemar contra os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades. Peço-te a graça, ó divina causa originária, de jamais, nas minhas obras, negar os divinos exemplos de Jesus. Peço-te a graça, Pai Divino, de jamais negligenciar perante as divinas promessas contidas nos capítulos 14, 19, 21 e 22 do Apocalipse, o livro dos eventos por vindouros. Peço-te a graça, ó Deus, de jamais duvidar dos teus santos anjos, dos mensageiros de teus ensinos e os entregadores de tuas divinas bênçãos. Enfim, Senhor, peço-te a graça de nunca ser o traidor de mim mesmo por negar tua existência, teu infinito poder e o sagrado destino que reservas a teus filhos. Você que acompanha a gente pelo YouTube, aproveita para se inscrever no canal, ativar as notificações, né? E deixar o seu comentário. Esse comentário seu no YouTube ajuda a gente a saber se os temas estão realmente chegando até você, se você está gostando. Tá bom. Que a sua semana seja de paz, presença, de fazer tudo o bem possível. E lembre, quando o invisível pedir passagem, que ele encontre em nós responsabilidade, amor e serviço.
Viva os 10 mandamentos no seu dia a dia. Pratique todo o bem que você puder. A gente se encontra aqui na próxima semana, nesse mesmo horário. Conversas que transformam. Jorge, você? Fique com Deus. Tenha um bom domingo. Kainan? Fiquem com Deus.